Vamos dar início à nossa série de estudo aqui com o livro Eventos Finais ou Eventos dos Últimos Dias. Sabemos que o momento da história a qual nós estamos vivendo não é um momento qualquer, mas é um momento específico. E nós cremos que nós estamos vivendo nos últimos dias, que antecede a volta de Cristo, tá bom? Mas antes, vamos falar, com o nosso Deus, vamos orar ao Senhor, mais uma vez, para que assim Ele possa nos ajudar a compreender um assunto de tão grande importância, para cada um de nós. Então vamos nos ajoelhar aqueles que puderem, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, diante de Ti estamos mais uma vez prostrados aos Teus pés, pois é o nosso lugar. Obrigado pela certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede. E nesse momento, imploramos a Ti, por amor de Jesus, que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito, para que assim possamos compreender o que nós vamos ler, o que nós vamos ouvir, e que seja gravado, ó Deus, em nosso coração. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amados, abramos a palavra de Deus em Mateus no capítulo 24. É um texto, na verdade são textos bastante conhecidos. E o capítulo 24, ele fala, que um pouco de uma escatologia, no caso, que de fato iria acontecer, Usamos bastante Mateus 24, de maneira especial a partir do versículo 3, e nós meditamos muito, nesses textos. Mas eu quero ler com os irmãos no versículo 3 e 4. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E veja que aqui não foi uma multidão, mas diz a palavra de Deus que foi os discípulos em particular. Então Jesus falou naquele momento para eles algo que ele não disse para a maioria ou para a multidão. E o versículo 4, ele disse: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Veja, é possível um discípulo do Senhor ser enganado? É possível ser, de fato, induzido a um outro caminho? Para Cristo é possível. Porque o versículo 5 diz assim: Porque virão muitos em meu nome, disse Jesus, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, enganarão a muitos. Queridos, se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, vamos crer em qualquer coisa que diz Senhor, Senhor. Nem todo o que minha avó sempre dizia, e ela diz, Ela ainda é viva, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Nem tudo que reluz é ouro. Então veja, nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que ver se realmente aquela pessoa está em harmonia com a palavra de Deus. Se sim, amém, Deus seja louvado. Mas se não, não demos crédito. Seja lá onde for. Porque muitas das vezes queremos não dar ouvidos qualquer pessoa que seja de fora. Mas quando é de dentro da nossa igreja, mas está falando contra a palavra de Deus, nós somos obrigados a dizer amém? A dizer assim? Não, de maneira nenhuma. Nós temos que ser cristãos bereanos. Cristãos bereanos. Lembra dos bereanos? Eles ouviam a palavra por meio do servo de Deus Paulo e depois eles iam conferir nas escrituras para ver se realmente era daquele jeito como Paulo estava falando. E por que que nós, vivendo nos últimos dias,
acreditamos naquilo que se fala e muito menos vamos pesquisar, vamos ver se realmente é verdade. E é que nós temos bastante material, nós temos bastante conteúdo, então nós não devemos ser enganados, porque nós temos muitos materiais. Então aqui nós paramos já próximo do fim do capítulo 1, o título é Um Assunto Urgente, que diz assim, nesse aqui fica na página 13, não é? Na página 13, já lá em cima no primeiro parágrafo, diz assim, um assunto urgente. Há muitos que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidas. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta e o sonido certo. Que os vigias ergam agora a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para esse tempo. Veja, ergam a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para esse tempo. E certa vez uma pessoa uma pessoa me perguntou: que é a verdade presente? Ou qual é a verdade presente? Amados, a verdade presente para esse tempo é diferente da verdade presente para o tempo de Noé, para o tempo dos discípulos, né, quando Cristo esteve com eles. Então, a verdade presente para os tempos de Noé, lá para as pessoas, os antediluvianos, era que o dilúvio viria. A mensagem presente para os tempos dos discípulos era que Cristo era o Messias prometido. Cristo era o Messias prometido. E que devíamos, na verdade, as pessoas daquela época, crer que Jesus era o Messias. Então se pregava de Jesus. Por isso que João 1, verso 12, a palavra de Deus diz que mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todas as pessoas que creem em Jesus, eles recebem, então, a oportunidade, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, a verdade presente para o tempo dos discípulos era que Cristo era o Messias, não é? Qual é, então, a verdade presente, como diz aqui? Que os vigias ergam agora a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para esse tempo. Então, nós não estamos vivendo no tempo do dilúvio, do antediluviano. Nós não estamos vivendo no tempo dos discípulos, lá quando Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou. Não, nós não estamos vivendo naquele tempo lá dos discípulos. Então, qual é o tempo, qual é a mensagem presente para esse tempo? Amados, a mensagem presente é a mensagem da justificação pela fé. E é uma mensagem que ela não é neutra, na verdade, ela não é uma coisa, um assunto somente, mas ela é um conjunto de mensagem. É um conjunto de verdades. A mensagem, um exemplo, vou dar uma pincelada. A mensagem de vida no campo é a mensagem presente. A mensagem da reforma de saúde é a mensagem presente. A mensagem da música é a mensagem presente. É óbvio que todas estas coisas unidas ajudam-nos a crescer na graça do Senhor. Então, muitos hoje não compreendem o que é a mensagem presente. Veja, mostremos ao povo aonde nos encontramos na história profética. Queridos, aqui eu acredito que 99% que é adventista do sétimo dia. Aonde nós nos encontramos na profecia, na história profética. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo no momento em que o juízo investigativo já começou. Em breve, vai começar pelos vivos. Em breve. Não começou ainda. Vai começar. Em breve. Então, nós estamos vivendo no dia da expiação. No dia da expiação. Ou melhor, no dia da reconciliação.
No dia 10 do sétimo mês, quando acontecia lá no Israel antigo, no passado, como eles ficavam no dia 10, ou seja, no dia realmente que iria acontecer a expiação? Porque a partir do primeiro dia era tocada a trombeta. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, para avisar, anunciar ao povo que algo iria acontecer. No dia 10, acontecia. Então, como as pessoas ficavam? Elas ficavam com o coração contrito a Deus, não ficavam brincando, não ficavam cuidando da sua própria vontade, não viviam no pecado, enfim. Era um momento solene. Afinal de contas, era o dia da expiação. O dia da expiação. Era um momento em que Deus, naquele momento ali, de uma forma especial, iria estar ali com o povo. Não é? Era um dia realmente solene. Hoje nós estamos vivendo no dia da expiação. E como o povo, na verdade, o único povo na face da terra a qual Deus deu conhecimento quanto às profecias para o tempo do fim, devíamos estar vivendo com o coração contrito. Porque nós estamos vivendo em um grande conflito. E muitos que dizem ser adventista estão nesse campo de batalha como se fosse na praia, brincando, divertindo-se, recreando, como se fosse na praia. Por quê? Porque estão vivendo como se toda essa história de expiação, de juízo investigativo, como se não fosse realmente verdade. Amados, nós estamos vivendo de fato. Mostremos ao povo aonde nos encontramos na história profética. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Literalmente. Porém, Deus estabeleceu um dia para o término da história desse mundo. Quando diz Deus estabeleceu um dia para o término da história desse mundo, é porque o Senhor, ele é onisciente. Existe um dia que Deus sabe que vai ser o fim. Nós não sabemos. E será pregado este evangelho do reino por testemunha a todas as nações, então o fim virá. Mateus 24:14. Isso vai acontecer. E já está acontecendo, mas vai intensificar mais ainda. A profecia que se cumpre rapidamente. Mas muito mais deve ser dito a respeito desses assuntos extremamente importantes. Está perto o dia em que será decidido para sempre o destino de todas as pessoas. Então, que dia é esse? O dia do fechamento da porta da graça. Amados, está perto de quando isso acontecer. Nós sabemos que está mais perto do que longe. Que vai estar decidido o destino de todas as pessoas na face da terra. Deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto diante do povo. Olha que bênção! Eu pergunto, quantos de nós estamos ouvindo sobre esses assuntos sendo dito em nossas amadas igrejas? Pouco ou quase ninguém. Por que não se fala mais sobre esse assunto? Aonde nós vamos parar? Será que nós estamos nos tornando pessoas evangélicas? Ou nós somos protestantes? Porque o protestante, ele protesta contra o engano, contra o erro, contra a mentira. Será que nós estamos nos tornando igual às igrejas comuns? Amados, é muito triste, muito triste. Deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto diante do povo, é o que está escrito. O fato solene que o dia do Senhor virá repentinamente e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, olha irmãos que bênção, mas também diante de nossa igreja, diante das pessoas da nossa fé. E muitos estão se achando que estão bem. Eu já estou garantido, eu já estou salvo porque eu tenho meu nome na igreja 4, 5 vezes, eu já tenho o céu garantido, não importa o que eu faça.
O importante é que eu tenha um nome lá na igreja. E aí a pessoa vive na promiscuidade, bebendo até bebida alcoólica, bebendo, comendo carnes imundas. Amados, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Devemos também manter diante de nossas igrejas esse assunto. A terrível advertência da profecia é dirigida a todos, inclusive para nós. Inclusive para nós. Que ninguém pense que está isento do perigo de ser pego de surpresa. Não permita que a interpretação profética de pessoa alguma tire a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que esse grande acontecimento está bem próximo. Muitos estão engodando as pessoas com palavras lisonjeiras. Está tudo bem, nós estamos crescendo, nós estamos avançando, nós estamos progredindo. São tantas escolas, tantos hospitais, tanto isso, tanto aquilo. Mas, amados, para que tanto evolução, se o verdadeiro crescimento está ficando para trás? O crescimento na piedade, o crescimento na fidelidade, o crescimento de fato, na fé em Cristo. Para que tantas coisas? Somos 24, mais ou menos, milhões de adventistas no mundo. Mas eu pergunto, que vantagem tem isso? Se 12 fizeram o que fizeram no passado, 24 milhões, o que estão fazendo? Mas escute uma coisa. Esses apenas estão escritos lá. Mas quantos de fato são verdadeiramente? Porque mundano tem muito, irmãos. Mundano tem muito. Por isso que esse livro é especial, Eventos Finais. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele não tampa o sol com a peneira. Aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Aqui fala a verdade. E diz mais: não somos agora capazes de descrever perfeitamente as cenas que ocorrerão em nosso mundo no futuro. Nenhum ser humano é capaz de descrever perfeitamente. Nós temos uma noção. Porém, uma coisa sabemos, que este é um tempo em que precisamos vigiar em oração. Olha, amados, vigiar em oração. Pois o grande dia do Senhor está bem próximo. Sabendo isso, como devemos viver? Como se nada fosse acontecer? Como se o mundo fosse continuar, as coisas estivessem indo bem? Amados, nós temos que ter urgência para o nosso preparo. Urgência para a mudança de rumo a qual estou trilhando. Será que eu estou caminhando rumo a Canaã Celestial? Ou estou caminhando rumo ao Egito? Rumo ao Egito? O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem todo o que se refere a esse assunto é compreendido, nem o será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e anteciparão aflições com respeito à crise futura. Isso produzirá um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para essas aflições. Amados, eu queria comentar um pouco sobre essa parte. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos do presente, e anteciparão aflições com respeito à crise futura. Tem pessoas que, nós temos que estar nos preparando, avançando para o ideal do plano de Deus. Mas nesse mundo, tem pessoas assim que estão, porque aqui está escrito, e eu acredito que tem pessoas assim, que querem sair do sistema. Mas assim, tem pessoas que quase não querem mais usar celular, porque celular tem que ter seu e-mail, ter ali o seu CPF e tudo. Não querem
Muitos estão abrindo mão de direito de aposentadoria. Queridos, isso aí não é errado. Podemos usar, entende? Nós podemos ter esses benefícios. Não é errado de maneira nenhuma. Agora, nós temos que ter cuidado para quê? Para não antecipar as aflições com respeito à crise futura. Isso produzirá um tempo de angústia antecipado. Olha o que diz a palavra: e não receberemos graça para essas aflições. Ou seja, quando estivermos sofrendo nesse sentido de quem faz tal coisa, não orientada por Deus, vai sofrer as aflições. E não vamos ter a graça de Deus para nos habilitar para suportar aquilo. E aí vamos entrar em decepção, desânimo e até abandono da fé. Então, não se preocupe. O que você tiver de direito de forma legal, sem ser injusta, tá bom? De forma legal, de forma que agrada a Deus, vá atrás dos direitos, não tem problema. Não tem problema. Use aquilo que está à sua disposição, tá? O que nós não devemos fazer é antecipar os tempos de angústia. Há um tempo de angústia que virá ao povo, mas não devemos manter isso constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas essa não é a verdade presente que deve ser levada às igrejas. Ou seja, o momento de sacudidura ele já começou. Devemos falar sobre isso? Sim, mas não é em si a mensagem presente. Não é em si a mensagem somente que deve ser levada ao povo, ao nosso alcance. Mas a sacudidura já começou. Ela já começou. Iniciando o capítulo 2, no primeiro parágrafo aqui, o capítulo 2 fala de sinais de que Cristo voltará em breve. Olha aí, sinais de que Cristo voltará em breve. Diz assim: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreria antes da vinda do Filho do Homem. Então Jesus, claro, ele advertiu aos discípulos, ele falou o que de fato iria acontecer. E conosco não é diferente. Jesus, ele não deixa os seus filhos nas trevas. Não. O Senhor, ele escolhe, dirige e protege o seu povo. Então não tenhamos medo das coisas que virão. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira que é Jesus, nós vamos estar seguros. Não há o que temer. Não há o que temer. A menos se nos esquecermos de como o Senhor tem guiado o seu povo, os seus filhos no passado. Mas se nós sabemos que o Senhor nunca abandonou os seus filhos, então, amados, ele não abandonará você e eu. Nenhum filho de Deus nesse tempo final. Nenhum. Jesus, ele é o nosso grande comandante. Ele não abandona nenhum dos seus soldados. Jesus, se preferido for, ele morre com os soldados. Ele não abandona, queridos, nenhum no campo de batalha. Nenhum. E ele é o capitão, ele é o nosso general, nosso grande comandante, e ele nunca perdeu uma batalha sequer. Nunca. Cristo nunca perdeu nenhuma batalha. E todos aqueles que estão ligados com Cristo vai ser vencedores com Jesus por meio dele. Louvado seja Deus. Então, amados, não há o que temer. Se Cristo estiver conosco, não há o que temer. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. No período do dilúvio, naquele tempo, a destruição foi com água. Nos últimos dias, no último tempo, vai ser com fogo. E isso vai acontecer, queridos, após a volta de Cristo, após o milênio. Porque Jesus volta na sua segunda vinda. Os servos do Senhor que morreram em Cristo, fiel à sua palavra, eles vão ressuscitar na primeira ressurreição. Sobre estes a morte não tem autoridade, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. E vai encontrar Cristo nos ares.
Após o milênio, Jesus retorna de novo para, de fato, dar o galardão também para os ímpios. O galardão é recompensa. Os servos de Deus vão receber o galardão, que é a vida eterna em Cristo. Agora, os desobedientes, os ímpios, vão receber o galardão, que é a morte eterna, porque eles escolheram ao inimigo em vez de Cristo. Todos eles tiveram oportunidade. Então, no final de tudo, o fogo vai consumir toda a terra. Queridos, e o fogo ele vai surgir de dentro da terra para fora também. Ele vai, de fato, consumir tudo. Tudo que tem a ver com o pecado, o fogo eterno vai consumir. E esse mesmo fogo que vai consumir, ele vai servir, ele vai ser útil, vai ser usado, de fato, para purificar a terra. No Monte das Oliveiras, Cristo enumerou os juízos terríveis que devem preceder a sua volta. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Amados, isso aqui é um retrato atual. Está acontecendo. Mas, pasmem, muitos ainda que dizem ser adventistas do sétimo dia estão dormindo quanto a esses eventos. Por que eu digo dormindo? Porque estão vivendo como se isso não fosse real. A vida que estão levando é como se fosse uma vida que não creem na palavra de Deus. Porque se cresce realmente, estariam vivendo em conformidade com a verdade que temos para esse tempo. Nós temos verdade, queridos, acumulada, verdades preciosas, e muitos sinceros de outras denominações estão abraçando essas verdades, porque de fato eles amam a Deus. E nós? Quantos amamos a Deus? Jesus certa vez disse assim, João 14,15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Hoje, amados, é triste, mas isso é uma realidade. Em muitas de nossas igrejas, o sábado já não existe. Não existe mais. Isso é uma desgraça. Não há graça nisso, isso é uma tragédia. E por que isso está acontecendo? Porque, queridos, o mundanismo entrou em nossas igrejas e não sai mais. Não sai mais. A Pena Inspirada diz assim, esperamos ver a igreja toda reavivada, esse tempo nunca acontecerá. Nunca acontecerá. Então o que está acontecendo? Deus tem filhos e filhas fiéis à sua palavra. E essas pessoas, elas estão sendo despertadas pelo Espírito Santo para de fato acordar e dizer, Senhor, eu preciso mudar. Se nós queremos mudar o mundo, nós temos que começar por nós mesmos. Então, não adianta ver e falar, olha, está errado isso e isso está errado. Mas e nós estamos fazendo o que diferente? Nós temos que ser a diferença para melhor. A diferença para melhor. Aconselhar, advertir. Se em todos os casos não aceitarem, rejeitarem, até te humilharem, te matarem na língua porque te difama, te calunia, aí você bate os pés, né, a poeira dos pés e se retira. Nós não somos obrigados a estar em um lugar onde você é odiado, onde você é difamado, onde a palavra de Deus está sendo pisada. Não, queridos, você não é obrigado. Então, se está acontecendo isso, não ser a realidade de cada um que é diferente, se está acontecendo isso, nós não somos obrigados a ficar lá sendo pisado, humilhado, maltratado, caluniado, difamado. Aquilo não faz bem para o nosso crescimento espiritual. Pelo contrário, nos causa até doença, porque mexe com o nosso psicológico. Nós não nascemos para isso, queridos. Deus ele tem um propósito na nossa vida e muitos sinceros fiéis vão despertar. Segundo Cristo, no fim da grande perseguição papal, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz.
Em seguida cairiam as estrelas do céu. E ele disse ainda: aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar. Olha, queridos, interessante. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Saibam que está próximo às portas. Cristo deu sinal de sua vinda. Declarou que podemos reconhecer quando isso estiver para ocorrer. Ele disse, a respeito dos que veriam esses acontecimentos, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esses sinais já apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está bem próxima. Então, aquilo que aconteceu em Mateus 24 está se repetindo. Está se repetindo. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, mas vai se intensificando ainda mais. À medida que o tempo avança mais para o fim, vai se intensificando ainda mais. E nós sabendo disso, nós temos que aproveitar o pouco tempo que temos de graça para nos prepararmos, Amados, cada um de nós temos um tempo de graça limitado. Alguns morrem antes, outros depois, outros vão estar vivos na volta de Cristo. Mas entenda, nós não sabemos que dia vai findar o meu tempo de graça. Então, qual é o nosso dever? Urgência é estarmos bem com Deus agora. É estarmos bem com Deus nesse momento. Jesus declarou: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações. Os que contemplam esses prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. As nações estão agitadas. Olha, queridos, as nações estão agitadas, muito agitadas. Sim, minha irmã? O Senhor lhe faz as coisas de forma bem feita. E ele avisa justamente porque ele é justo. Para que não aconteça alguém dizer eu não sabia, não me disseram. Olha aqui, uma história estranha e significativa está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Todo o mundo está o quê? Em agitação. E é verdade. O mundo está agitado. É uma correria para cima e para baixo, para um lado e para o outro. As pessoas não estão dando mais valor à sua própria vida. À sua própria vida. E hoje nós vemos que até o tempo está acelerado. É como se não fosse mais 24 horas, é como se tivesse reduzido. Porque amanhece, rapidamente passa o amanhã, chegou 3 horas da tarde, praticamente acabou o dia porque já entra a noite. Então, assim, está voando rápido, está passando muito rápido, acho que os irmãos já até perceberam isso. Falsos profetas, irmãos, isso aqui é tremendo. Preste atenção, porque isso seria um dos sinais que aconteceriam antes da volta de Cristo. E Jesus nos advertiu em Mateus 24. E diz aqui, ó, como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito, e surgirão muitos, não era poucos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aparecerão falsos profetas enganando o povo e levando grande número ao deserto. Ou seja, ao deserto, escassez da verdade, da palavra. Mágicos e curandeiros, alegando poder de operar milagres, atraíram o povo e o conduziram para a solidão das montanhas. Mas essa profecia foi também dada para os últimos dias. Esse sinal é um indicativo do segundo advento de Cristo. Hoje, qualquer pessoa que aparece, amados, muitos estão sendo deixados enganar. Irmãos, eu quero deixar bem claro. Olha, aconteceu aí, acho que ainda está acontecendo, um rapaz, né, um jovem aí, não sei se tem 15 anos, não sei 14 anos, não sei mais ou menos quantos ele tem, um charlatão, irmão. Veja, a pessoa dizendo ser profeta,
Que profeta é esse? Entenda, o verdadeiro profeta ou profetiza, ele guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei é o testemunho. Se eles não serem de acordo com isso, eles não é de Deus. É claro isso. Isso é uma lupa bem clara. Qualquer pessoa que diz ser de Deus, mas ele não confirma, ele não guarda, ele não fala das leis, dos 10 mandamentos, que reflete o caráter do próprio Deus, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. E por que as pessoas estão sendo deixadas enganar? Porque muitas delas, amados, são infiéis a Deus. E eles querem palavras que agradam os ouvidos, lisonjeiras. É muito fácil enganar as pessoas que não têm Deus. Agora, quem tem Deus, ninguém engana. Ninguém engana. Pode até tentar, mas não engana. Não engana. Por que eu estou dizendo isso? Veja, encontraremos falsas alegações, surgirão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsificados. É claro que isso também vai acontecer de forma verdadeira. Mas então, como então distinguir? Amados, se não vivem em conformidade com a lei de Deus, essas pessoas não é de Deus. Ou aquilo que está acontecendo com elas não é providência divina. Isso é claro, amados. Mesmo em nossas igrejas, veja, dentro de nossas igrejas está tendo muito falsos profetas. Muitos. Porque das outras igrejas só o que tem, né? Não vou citar nomes aqui porque pode ser, enfim, mas várias igrejas só o que tem falsos profetas. Escancarado, né? Vem aqui, é cura, faz um culto por 10 mil, outro canta por não sei quantos mil. Isso é triste. Isso é muito triste. Agora entenda, dentro de nossa igreja, eu posso falar porque eu faço parte, o que acontece? Falsos profetas falando contra a lei de Deus, dizendo que a pessoa vai viver no pecado até Jesus voltar e ser salvo. Isso é um tremendo engano satânico. Eu pergunto, isso é de Deus? Não, jamais. Não é de Deus. E por que então ficamos ouvindo tudo isso sem protestar? Somos crentes ou somos protestantes no verdadeiro sentido da palavra? Por que ouvimos tal aberração e ficamos calados porque é o pastor fulano, é o pastor ciclano? Irmãos, nós estamos para fazer a vontade de Deus ou para agradar o homem? Homem guiado por Satanás? Nós não somos obrigados a ouvir essas coisas, queridos. Nós temos que ter uma libertação de consciência. Estar dentro da igreja não é salvação, não é garantia de salvação. Preste bem atenção. Aliás, a maioria das pessoas que estão dentro da nossa igreja vão se perder. Por quê? Porque estão vivendo no pecado. Está dentro da igreja, mas não está ligado com Jesus, é a pior desgraça que existe. Essas pessoas são mundanas educadas. Mundanos educados. Então, queridos, nós temos que estar com Jesus. A doutrina católica ensina que para você fazer parte, para você estar ligado com Jesus, você tem que estar ligado na igreja. Essa é a doutrina católica. Fazer tudo dentro da igreja, estar ligado à Santa Igreja. Porque é idolatria, né? Mas a doutrina protestante diz que para você fazer parte da igreja de Deus, você tem que estar ligado em Cristo. Em Cristo você é a igreja. Você faz parte da igreja. Veja, olha o que está acontecendo, queridos. O catolicismo está tomando de conta de todas as igrejas, inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Tem pessoas que estão crendo até que existirá um inferno, que existe um inferno. Tem pessoas em nossa igreja que já estão crendo que há uma alma inerente ao corpo, que nós não somos uma alma, porque a palavra de Deus fala que nós somos uma alma vivente. Não existe essa alma pensante que sai do corpo, um espírito que fala, não, isso não existe. A alma que pecar, essa morrerá.
O ser humano vivo é uma alma. Quando ele morre, acabou. O fôlego volta para Deus que o deu e o corpo volta para o pó como era. Muitas pessoas em nossa igreja, queridos, estão só mergulhando, tomando banho, mas não estão nascendo de novo da água e do Espírito. Nascer do Espírito é conversão. Nascer da água é o batismo. Mas muitos estão só mergulhando, só mergulhando. Aqueles que não nascer da água e do Espírito, eles não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque os falsos profetas estão no mundo todo, inclusive em nosso meio. E se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Cristo, examinando as Escrituras, nós podemos ser enganados. Porém, pregamos a palavra. Não nos desviemos da voz de Deus em sua palavra. Tenho recebido a revelação de que muitos reivindicarão estar sendo ensinados por Deus de modo especial e tentarão conduzir outros a partir de pressupostos errados de missão. Empreenderão uma obra que Deus nunca confiou a eles. Tem pessoas, amado, em nossa igreja que acreditam que é o dono da igreja, que quer mandar nas pessoas como de fato fosse assim um objeto. Isso é muito triste. O resultado será confusão. Busque a palavra de Deus com mais fervor para que possa compreender individualmente a vontade dele. Quando fala individualmente, é de forma pessoal, você e Deus, orando ao Senhor, clamando a Ele, buscando o batismo diário do Espírito Santo. E Deus vai te conduzir no caminho estreito, na verdade tal como é na sua palavra. E aqueles que estão examinando, estudando a palavra de Deus, também vão se unir a esses que estão estudando. À medida que o tempo avança para o fim, haverá em nosso meio tanto divisão como união. Divisão porque aqueles que estão rejeitando a verdade, estão vivendo o erro no pecado, não tem como se unir com aqueles que estão buscando a Deus verdadeiramente. Então, isso é também a sacudidura. Isso é sacudidura. Queridos, realmente,